De boa intenção, o inferno está cheio. Essa é uma frase que se aplica muito a esse filme aqui. Antes de mais nada, é bom deixar bem claro que esse filme não é uma biografia, uma cinebiografia, e sim uma adaptação do romance da Joyce Carol Oates, que basicamente reimagina a vida da Marilyn Monroe e está muito mais preocupado na psicologia dela e em provocar. É um livro bastante provocativo. Eu li só a primeira parte, né? No Brasil o livro foi lançado em 2 volumes, mas basicamente é muito provocativo ao meio em que a Marilyn Monroe estava inserida e vai desde a infância dela até cobrir basicamente a vida inteira dela. Então não é um filme preocupado em ser fiel à realidade, assim como o livro também não é, e isso tá longe de ser algum problema, pelo menos na minha opinião. Isso, beleza, o livro acho que faz muito bem no sentido principalmente de provocar o que o filme tenta fazer, mas acaba confundindo provocação com tortura. Calma que eu já chego lá. Esse é um filme dirigido pelo Andrew Dominik. Eu sou um defensor dele, eu gosto muito desse diretor, pelo menos dos trabalhos dele anteriores, que são bastante divisivos também, filmes como O Assassinato de Robert Ford ou também O Homem da Máfia, que são 2 filmes que eu pessoalmente gosto bastante. E acho que aqui acaba acontecendo algo semelhante, apesar de por motivos diferentes, em relação a Man, filme que eu comentei recentemente aqui no canal, do Alex Garland, que também é outro diretor que eu gostava bastante dos 2 filmes anteriores dele, e acaba não funcionando, pelo menos para mim, justamente por um certo desconhecimento na forma como se vai trabalhar a temática. Como eu disse na abertura, o cinema não é só temática, o cinema não é só intenção. O que o diretor quis fazer, a mensagem que ele quis passar, na boa, é interessante e tal, mas não é o que realmente importa. O que realmente importa é como ele acaba passando essa mensagem, aquilo que está em tela. Então, se a mensagem, a temática é bem intencionada por parte do cineasta, o que eu acredito que aqui é, pelo Andrew Dominik, se na prática isso não funciona, o que interessa é aquilo que a gente está recebendo, aquilo que a gente está vendo em tela. E além disso, a gente tem a Ana de Armas aqui vivendo a Marilyn Monroe, que é pra mim a melhor coisa do filme. Eu gosto bastante da Ana de Armas, e aqui ela consegue criar uma versão meio própria da Marilyn Monroe. Ela tem até essa liberdade, pelo menos em alguns momentos do filme, de conseguir criar uma certa personalidade, até alguns momentos mais sutis, por exemplo, quando ela está em gravação e tem o corta, e depois disso a gente vê como ela demora um pouco para voltar para aquele mundo real, essa ideia até de uma personalidade que começou a se confundir dentro dela mesma, o que era real, o que era o cinema, o que era a vida pessoal dela, o que era Norma Jane, o que era Marilyn Monroe. É um bom trabalho aqui da Ana de Armas, pra mim, de longe, a melhor coisa do filme. Só que pra entender esse filme, vale muito também a gente entender algo que a gente já comentou aqui no canal algumas vezes, até falei sobre isso com a Ilana lá na crítica de O Silêncio dos Inocentes, que é a ideia do olhar do cinema. Historicamente, isso até muda um pouco nos últimos anos, mas historicamente o cinema ele é feito para o olhar masculino, principalmente na forma como as personagens femininas são trabalhadas. E aqui, em certa medida, o filme ele tem a intenção de criticar isso, de criticar esse mundo machista, essa indústria extremamente machista que a Marilyn Monroe estava inserida. É esse mundo e essa indústria que destruíram ela como pessoa e como estrela. E até faz isso bem em alguns momentos, quando cria um pouco essa lógica de pesadelo, ela cercada por vários homens, quase que intimidada por eles e tal. Mas no geral, acaba sendo um filme que quer criticar essa visão do cinema voltada só para o homem, para o deleite do homem e coisa do tipo, só que acaba fazendo algo muito parecido, acaba fazendo justamente um filme que é para o olhar masculino acima de tudo. Então é um daqueles filmes que cai justamente naquilo que ele tenta criticar, ele acaba sendo aquilo que ele quer criticar. E aí tem muito a ver também com a direção aqui e a escrita do livro e como essa adaptação é feita. Não, eu não sou daquelas pessoas que fala que um filme sobre uma personagem feminina ou filme com temática feminista só vai funcionar se for feito por diretoras mulheres.
mas em grande medida isso acaba acontecendo. E aqui fica muito claro nessa adaptação. O livro, ele é provocativo também, ele é um livro polêmico. Só que o filme, ele acaba confundindo essa provocação com tortura, acaba confundindo essa provocação. Em alguns momentos a gente até entende um pouco da personagem, aquilo que ela tá pensando, ela quase que falando consigo mesmo, mas no geral é um filme que até nos distancia muito da Marilyn Monroe, ao invés de nos aproximar, e acaba mais uma vez expondo essa personagem, acaba fazendo dessa tortura, desse pesadelo quase como entretenimento, que nunca deveria ser. Nesse sentido, ele até tenta um pouco pela linha de Spencer também, que a gente vai pegar uma figura conhecida e ver o pesadelo da vida dela e tudo mais, mas lá em Spencer eu acho que funciona bem melhor do que aqui, porque aqui justamente essa espécie de pesadelo é transformada quase em entretenimento. E quando o filme tenta se aproximar da Marilyn Monroe, na maioria das vezes ele não consegue, justamente porque o Andrew Dominik ele acaba estilizando demais aqui. Então até quando ele vai aproximar a câmera da Marilyn Monroe, vai ser uma aproximação ou por um close mais lento ou por um dolly mais sofisticado e tal. Então é quase como se criasse uma atmosfera que nos impossibilitasse de se aproximar dessa personagem, que é a grande alma do filme, é o foco do filme, é ela inserida nessa realidade, nesse pesadelo e tudo mais. Mas no final o filme ele acaba fazendo com a personagem aquilo que a sociedade sempre fez com a Marilyn Monroe. Ela se transforma quase que em um objeto, ela se transforma apenas em um sex symbol, que é a vítima aqui dessa indústria, e a gente tem muito pouca possibilidade de conhecer mais dela, além de como o filme ele faz se voltar justamente para o olhar que ele tenta criticar, para o olhar do homem, mais do que o olhar do homem, o olhar até machista. Eu não sou o tipo de pessoa que critica nudez no cinema, eu não sou o tipo de pessoa que critica o sexo no cinema. Eu acho que a arte ela é livre para fazer o que ela quiser, mas tudo tem a ver com como esses elementos são inseridos. E aqui, principalmente, como a nudez é trabalhada, é muito mal trabalhada pelo Andrew Dominik. Mais uma vez, na ânsia de fazer essa crítica, ele acaba fazendo algo muito parecido, que é usar o corpo aqui da Ana de Armas apenas como uma espécie de exibição, uma espécie de exibição para o seu próprio olhar e para o olhar do público masculino. E acho que outro problema que surge aqui é em como essa adaptação ela acaba excluindo grande parte da infância também da Marilyn Monroe ou da Norma Jane, porque no livro é justamente quando a gente começa a entender melhor essa personagem e como ela virou e por que ela virou o que ela virou. Aqui isso daqui é resumido a 2 sequências ali que mostra a mãe e o filme se volta o seu interesse justamente para ela adulta já, para ela interpretada pela Ana de Armas, que vai um pouco até nessa linha do que eu falei de parecer que o Andrew Dominik ele fica bestificado com ela em certo sentido, ele quer explorar o corpo dela a todo instante, esse tipo de coisa que cai mais uma vez no que eu falei. A boa intenção e o resultado prático. O resultado prático aqui não funciona, apesar de eu achar que o Andrew Dominik é bem intencionado aqui no filme. Então é justamente tudo partir de uma adaptação muito difícil de se fazer, com uma figura muito difícil de se trabalhar. É uma linha muito tênue entre o provocar e acabar transformando o que era para ser provocação em apenas exploração do corpo, em apenas uma tortura em prol do entretenimento, que na prática eu acho que é o que Blonde acaba virando. Apesar de ser um filme bem feito, apesar de ter bons momentos aqui e ali, escolhas do Andrew Dominik que até mostram que ele é um bom diretor, como eu falei, eu gosto do Andrew Dominik como diretor, mas na prática é um filme com um discurso que se trai, e isso não só na temática. A temática em si, a premissa não é um problema, a gente acompanhar a Marilyn Monroe em seu lado mais íntimo e como ela foi destruída por esses homens e essa indústria machista. O problema não está na temática ou na premissa, mas em como essa temática e essa premissa são transpostas por meio da imagem e do som também, mas principalmente por meio da imagem aqui. É o que eu falo, cinema não é só tema, cinema é uma narrativa visual. E é nesse sentido aqui que, para mim, Blonde não funciona. Fico bem decepcionado com essa aposta da Netflix, até fico feliz que a Netflix deu carta branca pro Andrew Dominik, que bateu o pé, falou, não, quero fazer o filme que eu vou fazer, que estava em contrato, filme maior de 18 anos, etc, etc, etc. E a Netflix bancou isso,
apesar de, para mim, o filme não funcionar na prática, infelizmente. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já assistiram, o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam de mim, ou se vocês estão esperando desse filme, o que vocês estão esperando. Por hoje é isso, o primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Corta.